A tensão entre o clássico e as vanguardas atravessam a história da cultura. É um embate constante entre permanência e ruptura, tradição e inovação, privilégio e insurgências. À primeira vista, pode parecer apenas uma disputa de gosto estético. O apreço pela estabilidade das formas consagradas contra o desejo de romper paradigmas, experimentar novas linguagens e formas de expressão. Mas essa dualidade revela algo mais profundo: a disputa pela narrativa histórica e simbólica que reflete o poder. O clássico representa a tentativa de conservar uma ordem. É a ideia de resgatar um passado que só existe na imaginação. É a expressão simbólica da classe que detém o poder. Foi historicamente construído para reforçar sua posição de domínio. Por outro lado, as vanguardas surgem como uma resposta, um contraponto e resistência. A criação faz parte da natureza humana. A conservação é uma característica do aprendizado. Devemos ter sabedoria para conservar o que é útil para nós e reinventar o que não serve. Precisamos reciclar, repensar e recriar a nossa cultura constantemente. O passado sempre tem um significado diferente no presente. E o que faz sentido no presente pode não fazer no futuro. A única constante do universo é a mudança. As vanguardas buscam promover essa renovação, inventar identidades e eliminar o que já não nos representa. A arte moderna, a cultura de rua, o grafite, a moda periférica, a música popular, todas essas expressões carregam uma potência política que desafia o senso comum. O desejo de reinvenção, de emancipação e de pertencimento. Ao longo do século XX, o mundo passou por mudanças intensas. Foram 2 guerras mundiais, a ascensão do capitalismo global, o avanço das tecnologias, a explosão das cidades e o surgimento dos movimentos sociais. Nesse cenário, a cultura foi profundamente transformada, tanto como mercadoria quanto como resistência. A contracultura surgiu nesse contexto, como resposta crítica às normas, valores e instituições dominantes. Ela questiona padrões de comportamento, modos de vida, estética, moral e forma de controle social. Mais do que estilo, a contracultura é uma atitude política. Com a ascensão do capitalismo, a cultura passou a ser um produto, uma expressão da indústria. Nesse processo, perdeu parte do potencial crítico e criativo. Foi formatada para agradar ao gosto médio. Os sentimentos, opiniões e desejos padronizados oferecem previsibilidade no comportamento, e isso é como uma forma de domesticação da nossa cultura. Até você, que é rebelde e tenta fugir do sistema, eles têm um produto que mobiliza os seus afetos. Esse modelo gera um falso prazer que nos anestesia, nos condiciona e nos impede de pensar criticamente sobre a realidade. Reforça os valores dominantes e contribuem para a manutenção da ordem vigente. O termo indústria cultural foi criado por Theodor Adorno e Marx Horkheimer para nomear o processo de apropriação da cultura pela ideologia do capital. Eles analisaram como a cultura se tornou uma mercadoria a serviço do lucro. Filmes, músicas, livros, programas de TV produzidos em série seguem a lógica empresarial. Isso não significa que a cultura de massa seja necessariamente ruim, mas devemos prestar atenção na mensagem que ela propaga, que ideia promove e a quem ela serve. A cultura sempre foi campo de disputa simbólica e devemos ocupar todos os espaços possíveis, mas devemos diferenciar o pop do popular e a MPB da música popular brasileira. Sempre que priorizamos o significado antes do objeto em si e a regra antes do sujeito, estamos reforçando estruturas de poder. Sempre que afirmamos nossa diversidade e a nossa liberdade criativa, entramos em conflito com projetos autoritários. O nazismo taxou a arte moderna de arte degenerada, queimou milhares de obras. O regime exaltava o classicismo greco-romano e impôs uma estética branca, heróica e disciplinada, que refletia sua visão racista e violenta. Foi um ataque direto à crítica, à liberdade e à diversidade. Já o caso do futurismo italiano revela outra face do autoritarismo, o risco da vanguarda sem direção crítica. O movimento, inicialmente provocador e rebelde, flertou com o fascismo. Celebrava a técnica como símbolo de progresso e exaltava a velocidade e a guerra. Nesse contexto, o movimento foi capturado por um projeto autoritário disfarçado de novo. Sem reflexão, a transgressão pode virar um discurso de ódio e opressão. A disputa também está na tensão entre as instituições e os movimentos sociais.
Primeiro nós criamos algo, depois a academia estuda, explica e define. O espaço do museu dá legitimidade e protege o patrimônio, mas também exclui. Por outro lado, a rua é o espaço de troca e criação, onde as coisas acontecem. É onde o artista rompe paradigmas e a lógica estabelecida. Mas o mercado já percebeu isso, e agora a arte de rua vem sendo institucionalizada, usada em projetos de revitalização que apagam a memória popular. Desta forma, a arte serve para a especulação imobiliária e promove a gentrificação e a exclusão social. A arte é um campo simbólico de disputa. Cada estilo, forma ou escolha estética expressa um projeto de mundo. O conservadorismo defende a estrutura. A vanguarda propõe horizontes. Exaltar o clássico como absoluto é reforçar exclusões históricas. Mas as vanguardas sem crítica podem virar espetáculos vazios. Entretenimento que desvia o foco para o que não interessa. O desafio contemporâneo é romper esse paradigma, ressignificar tradições sem apagar as diferenças, abrir o museu para as ruas sem censura ou controle, e garantir que a rua permaneça viva e se renove. No fim, a disputa entre o clássico e a vanguarda não é sobre arte, é sobre qual mundo queremos construir. Um que reproduz o passado ou um que ousa transformar o futuro. A diversidade não é apenas um valor ético, ela tem o poder de transformar e revolucionar. No mundo interconectado e complexo, a diversidade é o motor de inovação. Na arte, na ciência, na política e no cotidiano. Nas ciências e na tecnologia, a diversidade é estratégica. Países que atraem estrangeiros criam ambientes intelectualmente férteis. As startups mais inovadoras do Vale do Silício surgiram nesse ambiente. E aqui ainda tem uma galera que defende a família tradicional e está preocupada com a ideologia de gênero. Esse princípio também vale para a arte. Nenhuma criação nasce do nada. Toda obra carrega vivências, memórias e influências. A diversidade cultural, social e sensorial é o solo fértil para a originalidade. Os grandes avanços da história surgem no embate com os padrões estabelecidos. Sem a ousadia de artistas e coletivos, a cultura permanece estática e imutável. Durante a ditadura militar, mesmo com censura, os artistas encontraram meios de se expressar. Com metáfora e criatividade, encontraram uma forma de resistir. Superar paradigmas é vital para manter a cultura viva. A arte de rua é outro exemplo de resistência. Grafites e intervenções que ocupam as cidades rompem fronteiras entre o público e o privado. A cidade vira palco de expressão, memória e afeto. O espaço público é um território natural de trocas e reinvenção. Nele, a diversidade se encontra e se reconhece em vozes, sons e ritmos. Quando o muro vira manifesto e os saraus reúnem a raça, a cultura pulsa como ferramenta de escuta e transformação. Reconhecer a diversidade como potência é apostar num futuro mais justo, criativo e sustentável. Aprender a olhar e a escutar é fundamental. Criar também é ver, ouvir e pensar diferente. Acolher o diferente também é inovação. A diferença não é obstáculo, ela é o caminho. Nesse aspecto, o papel do artista vai além da estética, da técnica ou da genialidade. Ele constrói sentido e molda a nossa subjetividade. Interfere na forma como vemos a nós mesmos e ao mundo. A arte é um dispositivo simbólico poderoso, e o artista é seu operador sensível e crítico. Atribuímos significado à vida por meio da linguagem, da memória e das relações. O artista traduz emoções, conflitos e desejos, revelando o que é silenciado. Dentro de um contexto de opressão, a arte vira trincheira de resistência. Mas a produção popular de cultura não é apenas existência, é avanço e construção. Mais do que refletir a realidade, o artista a transforma. Questiona as normas, subverte os sentidos e cria novas possibilidades de leitura. Cada gesto e atitude chama a atenção e desloca o foco das percepções. A arte é política porque afeta a nossa forma de sentir, pensar e viver. Desde os mitos gregos até a arte contemporânea, o impulso de expressar os afetos é constante. O artista traduz os anseios contemporâneos, torna visível o que pulsa e cria vínculos afetivos. Em um mundo anestesiado, é ele que resgata os sentidos, devolve a humanidade ao cotidiano. Como disse Rosa Luxemburgo,
quem não se move não sente as correntes que nos prendem. O artista se move e move a cultura junto com ele. Sua criação emancipa, educa e politiza. Em tempos de censura ou apatia, é ele que está na linha de frente. Antecipa o amanhã e propõe mundos possíveis, convidando a transformação. Criar é abrir frestas, frestas por onde entram memórias, conflitos e utopias. A arte não é luxo, é uma urgência. O artista é fundamental para a vida em sociedade. Nos lembra que sonhar, resistir e transformar faz parte da essência humana. A contracultura floresceu especialmente entre os anos 50 e 70 no Ocidente, mas também nos países da América Latina. Foi protagonizada por jovens que se opunham à guerra, ao racismo, ao autoritarismo e ao consumismo desenfreado. O movimento hippie propôs um modo de vida alternativo, comunhão com a natureza, rejeição ao materialismo, valorização da paz e da liberdade. Já o movimento beat denunciava o vazio da vida urbana e a repressão moral através da música e da literatura. O rock psicodélico, a arte underground, a moda e os festivais, tudo expressava esse desejo de ruptura. Essas manifestações não estavam apenas na estética, carregavam uma crítica profunda à cultura dominante. Propunham novas formas de se relacionar com o corpo, o prazer, a política, a espiritualidade e o meio ambiente. Questionavam o sistema educacional, as religiões tradicionais e a estrutura familiar patriarcal. Na América Latina, os movimentos de contracultura se uniram às lutas populares. Na Argentina, o rock nacional foi resistência à ditadura. No Brasil, a Tropicália combinou crítica social, experimentalismo estético e se impôs frente ao conservadorismo autoritário, provocando um verdadeiro choque cultural na época. A contracultura não quer apenas fazer diferente, ela quer transformar a vida cotidiana. Ao mesmo tempo que a contracultura ganha força, a indústria cultural se expande. Inviabilizando, invisibilizando ou criminalizando, tenta conter a cultura que transborda. A cultura popular segue existindo nas favelas, periferias, quilombos e aldeias. Formas de expressão como o samba, o maracatu, o repente, o funk, o hip hop e o grafite surgem como linguagem da vida concreta. Essas expressões não pedem licença. Elas nascem na necessidade de dizer, de existir e de ocupar espaços. São criações coletivas e expressões vivas ligadas à experiência do povo. O hip hop é uma das maiores expressões de cultura periférica e resistência da atualidade. Surgindo nos anos 70, no Bronx, nos Estados Unidos, ele se espalhou pelo mundo com os seus 4 elementos. No Brasil, se tornou uma potente ferramenta de denúncia social, valorização da negritude, crítica ao racismo, ao genocídio da juventude negra e à exclusão das periferias. Os artistas traduzem em rimas o cotidiano de suas quebradas e aldeias, os sonhos, as dores, as revoltas e as conquistas. São intelectuais populares, educadores e cronistas do nosso tempo. Assim como o hip hop, o funk também expressa o desejo e as tensões das periferias. Criminalizado pelos conservadores, o funk revela os conflitos da cidade, a sexualidade, a violência policial e luta por reconhecimento. Mais do que ritmo, é identidade e linguagem política. Por fim, a educação é um dos principais espaços da disputa cultural. Não existe educação neutra. Toda prática educativa carrega visões de mundo, valores e ideologias. Por isso, é fundamental que a escola reconheça e valorize a diversidade cultural brasileira, e assim romper com o eurocentrismo e com o racismo estrutural. Isso significa reconhecer e incluir o funk, o rap, a capoeira e a literatura marginal no currículo. É importante conhecer e proteger os saberes indígenas e africanos, e dialogar com a juventude na sua própria linguagem. A arte e a educação têm um papel estratégico nesse processo. Ao integrar arte, cultura e pedagogia, potencializamos o pensamento crítico, a criatividade e a cidadania. A arte é uma ferramenta de transformação. No contexto de vulnerabilidade, a identidade, a representatividade, o reconhecimento e pertencimento são fundamentais para a dignidade e inclusão de quem está à margem. Como disse o jornalista e escritor Oswaldo Faustino, quem não se vê, não se reconhece. Quem não se reconhece, não se identifica. Quem não se identifica, não se ama, tem baixa autoestima e desvaloriza a si próprio e ao outro. Como você vai exigir cidadania de uma pessoa assim?
É preciso que as pessoas tenham um espelho. A cultura é o reflexo do que nós somos. Por isso, defenda, valorize e transforme. Convido vocês para assistir ao próximo episódio dessa série, onde a gente vai continuar falando de cultura, organização, arte e política, com aquele olhar afiado que só artista tem, hein? Se curtiu esse episódio, deixa o like e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo o que você achou e se quer saber mais sobre algum assunto que falamos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo, ajude a fortalecer essa ideia porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.